Vamos aprender alguns procedimentos de segurança que, se você levar a sério no seu site, isso vai reduzir muito o risco do seu WordPress sofrer ataques, invasões, hackeamento e coisas do tipo. A primeira coisa que você deve levar em consideração é o uso de senha forte. Se nós viermos aqui na edição do perfil do usuário, nós temos a seção de senha. Se eu for, por acaso, definir uma nova senha, recuperar a senha ou qualquer coisa assim, o WordPress vai sugerir uma senha forte desse tipo, uma sequência de caracteres que é impossível de decorar. Esse tipo de senha é muito bom porque a chance de um sistema ficar tentando senhas e acertar essa sequência é praticamente zero. Vamos colocar que seria uma em bilhões. Como que você vai decorar essa senha? Você não vai decorar, você tem que salvar ela em algum lugar. O próprio navegador, quando a gente atualiza uma senha em algum site, normalmente ele sugere ali, né? Você gostaria de memorizar essa senha? Então, o seu Google Chrome, o seu Mozilla Firefox, o seu Microsoft Edge, ele vai salvar a senha para você e você não precisa lembrar. Ela vai ficar memorizada ali e preencher automaticamente. Se por acaso você perder, pela própria tela de login você consegue recuperar a senha. Ele vai mandar um e-mail para a tua caixa postal, você clica no link e ele vai sugerir o cadastro de uma nova senha, do mesmo jeito que funciona em qualquer site. Então leve isso em consideração. Se você quiser utilizar a sua própria senha, que você memorize, utilize algo bastante complexo que o próprio marcador aqui vai indicar como forte. Nada de ABC 123, nada de 123 456 e nenhuma besteira desse tipo. Senão, seu site vai acabar sendo invadido cedo ou tarde. Agora, eu tenho a minha senha de administrador. Suponhamos que eu queira que haja alguém para trabalhar comigo no meu site. Qual que é a melhor forma de fazer isso? A melhor forma é criar usuários. Então, eu tenho aqui o meu usuário de administrador, eu não vou compartilhar a minha senha com outra pessoa, eu vou criar um novo usuário. Então, eu vou colocar aqui um nome de usuário, um e-mail para ele, né? Vai gerar uma senha para ele do mesmo jeito, mas você vai atribuir a função correta. E aqui eu vou explicar brevemente o que são essas funções. O administrador é aquele que tem plenos poderes dentro do site. Pode fazer qualquer coisa, inclusive causar problemas caso mexa em configurações que não sabe, caso instale novos plugins, caso coloque uma senha fraca e permita uma invasão. Ou seja, o administrador é você e qualquer outra pessoa que você quer que tenha controle total sobre o site. Abaixo do administrador nós temos o editor. O editor ele tem permissão de criar e editar páginas e posts, de criar novas categorias, de editar os posts dele, os seus, qualquer post ou página que tenha no site. O autor já é um usuário que pode criar novos posts dentro de categorias já existentes, mas não pode criar páginas. O autor também pode editar os seus próprios posts, mas não os posts dos outros. Nós temos também o colaborador. O colaborador é quase como se fosse um autor, com a diferença de que ele não pode publicar o post. É preciso que um editor ou um administrador aprove a publicação do autor, do colaborador, perdão. Então, ele seria alguém que colabora, mas não tem ainda confiança total para sair publicando. E o assinante, ele não tem função nenhuma. Apenas no caso de o teu site estar com comentários fechados, o assinante seria alguém que tem o direito de fazer comentários, se os comentários estiverem abertos apenas para quem tiver logado. É uma coisa que dificilmente se usa hoje em dia. Então, a minha recomendação é sempre que você vai ter alguém trabalhando no teu site, crie uma nova senha, um novo login e senha para essa pessoa, e se ela deixar de trabalhar com você, você bloqueia o usuário dela. Se você tem uma senha e sai compartilhando com fulano, com ciclano, com beltrano,
vai chegar uma hora que várias pessoas podem ter a tua senha e você nem está sabendo. E se alguém faz alguma cagada, não tem como saber quem foi. Então siga essa orientação que você também evita problemas. O próximo passo para proteger o teu site é impedir ataques de força bruta. Ataques de força bruta é quando alguém acessa a tua tela de login e fica tentando repetidamente diversas combinações possíveis de senha para ver se uma hora acerta. Se as suas senhas forem difíceis, é quase impossível de acertar, mas não é impossível de tentar. E isso pode desestabilizar o teu site. Como que você evita isso? Adicionando um plugin. Se nós entrarmos aqui na tela de instalação de plugins, você pode procurar por um plugin chamado Loginizer. É esse plugin aqui. Podemos instalar e ativar. Note que ele coloca um novo componente aqui. Ele tem uma série de recursos de proteção de login. Alguns deles mais avançados, mas por enquanto basta a gente colocar uma proteção de força bruta que já está bom. Na verdade, eu até tenho outras técnicas de segurança de WordPress com outros plugins mais avançados que são mais completos do que esse. Mas pela complexidade de configuração, é melhor a gente ter aulas específicas de segurança para analisar isso com mais calma. Por enquanto, se você ativar a proteção de força bruta, já está bem seguro. O que ele vai ter aqui, né? O máximo de retentativas. Então, se você entrar com a senha errada, ele vai contar uma tentativa errada, duas, três, e te bloqueia por 15 minutos. Mais ou menos com a senha do cartão do banco, né? Se você tentar 3 vezes, ele bloqueia a senha. Aqui ele vai te bloquear por 15 minutos. Depois de 15 minutos, ele está liberado. Só que se você tiver 5 bloqueios num dia, você fica 24 horas bloqueado. Você pode aumentar um pouquinho isso, por exemplo, para 5 tentativas. Então, ao colocar isso, você também tem que tomar cuidado. Não vai ficar tentando várias vezes, senão você vai ser bloqueado. Então, esqueceu a senha, não está conseguindo acessar, usa o procedimento de recuperação de senha na tela de login. Pode deixar uma configuração assim, se aparecer robôs ou qualquer um tentando hackear o teu site, ele vai tentar 5 vezes, vai ser bloqueado e vai embora. O próximo passo para manter o teu WordPress seguro são as atualizações. Se nós viermos aqui no painel de atualizações, ele vai mostrar o que tem pendente de atualizações, plugins, temas e o próprio WordPress. O nosso aqui não tem nada, está tudo atualizado. Se tiver alguma atualização pendente, você pode fazer aqui. Nas últimas versões, o WordPress também tem atualizações automáticas. Então, se eu acessar aqui, por exemplo, os plugins, eu posso ativar atualizações automáticas. Ativar ou não ativar atualizações automáticas? Quando você mantém o teu site sempre atualizado, ele está muito mais seguro. Mas assim como pode acontecer no teu celular, uma atualização de um aplicativo causar algum problema, isso pode acontecer também no WordPress, embora seja raro. Então eu vou dar uma dica para você que é a forma que eu sigo. Plugins que não funcionam na parte pública do site, ou seja, que não têm funções visíveis para o usuário, é mais tranquilo de atualizar automaticamente. Por exemplo, o Loginizer, que nós acabamos de instalar, se eu ativar atualizações automáticas, se por algum motivo isso causar algum problema, não vai impedir os usuários de acessar o teu site, ver o teu site, te mandar mensagem. Já o Contact Form 7, por ser uma funcionalidade disponível para o usuário, assim como o Click to Chat, eu prefiro não atualizar automaticamente. Eu prefiro vir periodicamente no site, atualizar e conferir se está tudo funcionando bonitinho. Então, nessa lista aqui, Click to Chat não ativo automático, Contact Form 7 também não. O editor clássico, posso atualizar automaticamente. O Elementor, não. O Loginizer, sim, já está aqui, né? Atualizado automático, ativamos. O Post SMTP pode atualizar. E os widgets clássicos pode atualizar. Basicamente é isso.
Se, ainda assim, de qualquer maneira, acontecer algum problema com a atualização de plugin, é importante que nós tenhamos backup para poder voltar a uma versão. E é isso que a gente vai aprender agora, como fazer backup no WordPress. Há diversas formas de fazer backup no WordPress, muitas vezes até mesmo a tua empresa de hospedagem pode até ser que tenha um serviço de backup, mas não dá para ficar confiando e dependendo de terceiros. Para fazer um backup você mesmo, existem plugins para isso. E eu vou mostrar aqui o que é o meu preferido. Updraft Plus. Esse aqui. Quando você instala ele e ativa, ele já sai aqui um botão para iniciar as configurações. Eu vou dispensar isso aqui e vamos vir por aqui por cima, né? Ele coloca um componente aqui em cima. Backup e restaurar. Então, se eu clicar aqui, fazer backup agora, ele vai fazer um backup do banco de dados e vai fazer um backup dos arquivos, plugins, temas, envios, né, os uploads e quaisquer outros diretórios. Se a gente clicar aqui, ele vai solicitar o início do backup e vai realizar. O backup terminou de executar, foi bem rápido. O nosso site é pequeno e está tudo aqui. Se por acaso eu atualizei os plugins e deu algum problema, eu posso simplesmente vir aqui e restaurar. Clico para restaurar e restauro os plugins. Se eu atualizei o tema e deu um problema, eu venho aqui e restauro o tema. Se eu perdi as minhas imagens, eu posso restaurar os envios. Se teve algum problema, perdeu as páginas que você tinha criado ou qualquer coisa assim, ou até mesmo se o site por acaso foi invadido, você consegue restaurar o banco de dados. O backup aqui foi feito manualmente. O ideal é você ter uma rotina de backup agendada e automatizada. E ele permite fazer isso nas configurações. Aqui está tudo manual, né? Backup dos arquivos e do banco de dados, mas nós podemos colocar uma frequência. Backup dos arquivos para um site pequeno que não tenha muitas atualizações, eu recomendo fazer uma coisa básica, um backup semanal. E ele vai reter essa quantidade de backups agendados, 2. Ou seja, ele vai fazer uma semana, vai fazer na próxima, na terceira semana, quando ele fizer, ele exclui o primeiro. Então você vai ter aqui backup da semana passada e da semana retrasada. Se você achar que é mais seguro, você pode de repente colocar 3 ou 4 semanas de retenção. O agendamento do backup do banco de dados, aí também vai depender do quanto você atualiza o site. Sites que são pouco atualizados, pode deixar uma semana também. Se você atualiza o site todo dia, tem muitas mudanças, você pode fazer uma atualização, por exemplo, diária. Alguns tipos de site, como por exemplo sites de e-commerce, eu costumo configurar backups para ser feito de hora em hora. Mas vamos pensar aqui num site que é atualizado diariamente, vamos fazer um backup diário. E aí você pode reter, por exemplo, 30 dias. Então ele vai ter 30 dias de backup. Para sites pequenos, não tem tanto problema. Quando a gente está falando de sites muito grandes ou muito complexos, esse plugin tem algumas configurações adicionais com regras de retenção, backups incrementais, armazenamento fora do site, coisas assim. Mas, como de costume, eu vou deixar isso aqui para a gente tratar num curso mais avançado só sobre segurança de WordPress. Fazendo isso aqui que eu te ensinei, você já vai estar bem tranquilo em relação a backups. Salva as alterações. E agora a gente vai ver aqui na aba de backup e restauração que ele já agendou, né? Hoje é dia 5 de abril, então ele agendou para o dia 6 às 3h53. Vai fazer de madrugada, tranquilo, todo dia, toda semana, ele vai fazendo o backup e você não precisa se preocupar em fazer manualmente. E uma outra configuração que não é propriamente de segurança, mas de alguma maneira está relacionado à ideia de estabilidade no site, é o cache. Isso aqui é um assunto que eu acho bem interessante, que tem a ver com otimização de desempenho e velocidade. E aí existem 1000 possibilidades aqui. Mas para um site novo, um site iniciante, eu não vou entrar em muitos detalhes, vou apenas dizer que você tem que instalar um plugin chamado Super Cache.
é esse aqui. 2 milhões de instalações, é esse com esse velocímetro aqui. Basta instalar, ativar. Ele vai vir com esse aviso, né, que ele está desativado e a gente precisa entrar na página de administração dele. Pode clicar, ou então vir por aqui, né, dentro das configurações, WP Supercache. Pode vir aqui no modo avançado, você vai ativar o cache, pode manter no modo simples aqui, isso aqui é muito complexo para a gente tratar agora, e marca a opção desativar cache para visitantes conectados. Pode clicar em atualizar status. Não vou entrar nos detalhes de configuração, eu gosto desse plugin para um cache mais simples, existem outros melhores, mas como a configuração é avançada e depende da tecnologia do servidor que você estiver utilizando, esse aqui talvez seja o mais universal dos caches, muito simples, muito básico, desenvolvido pela própria equipe do WordPress e já em funcionamento há muitos anos. Cumpra esses passos que ele já vai estar mais tranquilo. Resumidamente, o que ele vai fazer é o seguinte: quando alguém acessar uma página, na primeira vez o WordPress vai buscar todas as configurações no banco de dados. No segundo acesso, as configurações já vão ficar gravadas no disco, e isso vai acelerar o carregamento. Então, no caso, por exemplo, de um pico de acessos, isso diminui a sobrecarga no servidor do teu site. No nosso curso de otimização de velocidade, a gente vai estudar isso mais a fundo, com várias configurações possíveis. Mas tendo isso aqui, você já está alguns bons passos à frente de quem nunca colocou um cache no seu WordPress.